A Shalom de Yahushua a todos. Sejam bem-vindos para mais um estudo. Que a paz que excede todo entendimento esteja conosco, no nosso coração. E o Eterno permita que a gente entenda mais uma porção da sua palavra. Vamos iniciar o estudo novamente aqui com a Bíblia Judaica Completa de David Stern. No capítulo 23 do Evangelho de Lucas, do versículo 26 ao 31. E assim está. Quando os soldados romanos levavam Yeshua, ou Yahushua, agarraram um homem de Cirene chamado Shimon, que estava a caminho do campo. Colocaram a estaca de execução nas costas dele e o fizeram carregá-la atrás de Yeshua. Um grande número de pessoas o seguia, incluindo mulheres que choravam e lamentavam por ele. E Yeshua se voltou e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos. Numa conotação hebraica, esse texto se refere a gerações futuras, tá? Não seriam somente os filhos ali daquela geração, ou até a geração do ano 70 depois de Cristo, né? Como alguns aí ensinam erradamente, que tudo se cumpriu até o ano 70. Isso não é verdade. Muitas profecias ainda vão se cumprir. Então o nosso Salvador está falando aqui para não chorarem por ele, porque ele tinha que passar por aquilo mesmo, mas por elas e pelos filhos dos seus filhos, ou por seus filhos no contexto de geração futura, tá? Ou gerações futuras, que é o mais correto. Porque chegará o tempo em que as pessoas dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então eles dirão às montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Depois eu vou mostrar para vocês que esse texto aqui, que o nosso Salvador falou, ele é uma revelação do livro de Apocalipse, na passagem da abertura do 6º selo, quando muitos tentam se esconder em cavernas e buracos. E eles falam isso aqui. Então preste atenção, o nosso Salvador estava revelando essa palavra antes de ressuscitar, antes dos apóstolos receberem o Espírito Santo, antes do livro de Apocalipse ser escrito, antes do apóstolo João receber a revelação do livro de Apocalipse. Ele já tinha dito isso aqui. Então vejam que para gerações futuras. Lógico que tem um reflexo também para aquela geração que estavam rejeitando o Messias, né? Então, vamos continuar no versículo 31. Porque se eles fazem essas coisas quando a madeira está verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Porque quando o nosso Salvador veio, Israel ele estava sendo oprimido ainda pelo governo romano, né? Império Romano, mas tinha prosperidade. Israel veio secar depois, com a invasão do general Tito, né? No ano 70, quando destruiu o templo, a cidade toda, e não ficou pedra sobre pedra. Então, vejam que eles passariam por um sofrimento, porque não entenderam o tempo da visitação do Criador para com eles. Rejeitaram o Messias, né? Mataram o Messias e sofreriam com isso. Porém, nós vemos aqui quando ele diz: então eles dirão às montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Que isso se cumprirá com as gerações futuras, os filhos dos filhos dos filhos daquela geração, daquele povo lá de Israel, que alguns estavam negando o Messias e que no futuro seriam mais incrédulos até que aquela própria geração. Porque o contexto aqui são de gerações futuras. Por quê? Porque no futuro muitas pessoas cairiam na incredulidade a ponto de não crer que o Eterno existe, que
Criador existe, a ponto de não acreditar na missão do Salvador, do nosso Mestre, do nosso bendito Rei Salvador. Algumas pessoas estão perdendo a fé e apostatando, achando que por erros de traduções bíblicas de homens, as Escrituras, o Evangelho, as Boas Novas, né, aquilo que é sagrado e verdadeiro, não é verdade, por causa dos erros de homens, de algumas traduções, de ideias que eles trazem para querer contradizer o que está escrito. Então temos aqui uma verdade revelada desde antes do livro de Apocalipse ser escrito, tá? E agora vamos ver isso aqui no livro de Apocalipse. Ele revelou o que vai acontecer com aquela geração que ele pediu para as mulheres chorarem, né? Terem misericórdia, orarem por eles. Quando ele fala aquilo, é porque ele quer que as pessoas se arrependam e chorem por aqueles que estão realmente perdidos ou podem se perder. Então temos aqui no livro de Revelação, no Apocalipse capítulo 6. Vamos ver agora o versículo da abertura do 6º selo. Aqui no versículo 12, ó. Então observei quando ele rompeu o 6º selo e houve um grande terremoto. Isso aqui é literal, viu? Não é simbólico espiritual, não. Terremoto é de verdade, quando a terra treme. O sol ficou preto como um saco fúnebre e a lua cheia tornou-se vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu como sobre a terra. As estrelas caíram do céu sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, vejam aqui os filhos dos seus filhos, os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos e os poderosos, de fato todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre rochas das montanhas e disseram, lembram que ele falou lá que eles diriam isso? E disseram às montanhas e rochas, caiam sobre nós e escondam-nos. Viram? Viram que o Salvador já tinha revelado aqui o 6º selo lá antes de ser crucificado? Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então vejam que o nosso Salvador revelou algo aqui tremendo. Agora eu vou voltar lá no que ele falou em Lucas. Para vocês verem que é a mesma coisa. É a mesma palavra que ele nos revelou lá antes de ser crucificado. Tremendo, irmãos. É revelador. É uma prova, porque temos provas e evidências que esses textos eles foram escritos antes do Apocalipse, né? Esses textos, essas passagens foram antes da revelação do livro do Apocalipse. E tem pessoas que perdem a fé, passam a ser incrédulas. Por quê? Porque não se apegaram ao caminho, à verdade e à vida de todo o coração. Creram de ouvir falar, não creram de com ele andar, que é bem diferente. Então vejam, e eles dirão às montanhas, caiam sobre nós. Não é a mesma palavra? É a mesma palavra do livro da Revelação, do livro de Apocalipse. Isso aqui vai se cumprir na geração dos filhos daquelas mulheres que choravam. Por quê? Porque eles não tiveram uma vida temente ao Criador, e quando o 6º selo for aberto e houver um grande terremoto, eles vão preferir se esconder nos buracos e que as montanhas os cubram e as colinas cubram eles,
em vez de se deparar diante do Criador, da face do Eterno, do nosso Salvador e Yahushua, porque ele voltará como Rei dos Reis e Juiz. Juiz para julgar todo o mundo. Então, compartilhe esse estudo para que as pessoas vejam que antes do Apocalipse ser escrito, nosso Salvador já estava revelando algo futuro aqui. E que se cumprirá, é um fato. Nos nossos dias, muitas pessoas têm apostatado e deixado a fé. Têm deixado de crer no nosso Salvador, que é salvação, que significa no seu nome que o Eterno, nosso Salvador, Yah, salva. Ou seja, aquelas pessoas que estão perdendo a fé e dizendo que porque as escrituras foram adulteradas, não é verdade que o nosso Salvador ressuscitou, não é divino, não é verdade que ele voltará, não é verdade que exista um Criador. Essas pessoas estão de uma forma dizendo que o nosso Salvador Yahshua mentiu ao dizer que é filho do Eterno. Estão de alguma forma dizendo que quando ele disse que iria voltar, estão dizendo que ele é mentiroso, que ele não vai voltar. Quando dizem que não creem mais que ele é o Messias, estão dizendo que tudo que ele pregou e disse de si mesmo não é verdadeiro. Então, você vai ouvir qual voz? A voz do Espírito Santo que nos alerta através do seu Evangelho, das suas boas novas, da sua Bessorá, das Sagradas Escrituras? A voz do nosso Salvador que fala através da sua palavra? Ou você vai acreditar nas vozes que falam por aí, de uma forma incrédula, que isso tudo foi obra do homem? Sendo que o nosso Salvador revelou aqui, foi escrito, foi testificado, testemunhado por apóstolos. Está escrito, ele revelou algo aqui do futuro, antes do livro de Apocalipse ser escrito. E o livro do Apocalipse é bem diferente do Evangelho de Lucas, tá? Não foi copiado daqui. O que está no livro de Apocalipse é uma revelação que o apóstolo João recebeu. E aqui tem uma passagem do 6º selo, onde o nosso Salvador já tinha revelado quando estava sendo martirizado e levado para ser oferta de sacrifício para que a gente viva e tenha vida eterna. Então, amigo, amiga que está vendo esse vídeo, seja você já um inscrito no canal ou não, saiba que o nosso Salvador, quando eu digo nosso Salvador, é porque não existe outro Salvador, não existe um outro super-herói a não ser Ele. Ele é quem nos salva, aquele que morreu e ressuscitou e prometeu que voltará. Tá? Então, cuidado com a incredulidade de muitos que dizem crer nele e depois negam a fé. E mesmo aqueles que nunca creram, mas usam qualquer pretexto para dizer que não é verdade que ele é divino, ou que ele voltará, ou que existe um Criador. Então tenham cuidado, porque aquele que disse é fiel para cumprir o que falou. Que o Eterno abençoe a todos, Shalom e até o próximo estudo.